Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e eu trago para vocês a continuidade do nosso tema de sondagens, agora com a sondagem vesical. Esse procedimento é uma inserção de um catéter maleável e tubular no canal uretral do paciente, a fim de drenar conteúdo líquido por incapacidade miccional espontânea. Miccional, pessoal, significa capacidade de excretar a urina, certo? A micção é o ato de urinar. Ou para medir com precisão a quantidade de fluidos excretados por determinação médica. Então, pessoal, a sondagem vesical ela serve para duas coisas principais. Caso o paciente não consiga expelir a urina, urinar de forma espontânea, seja porque esse orifício aqui ele fica contraído, que nós chamamos de meato da bexiga, orifício de saída da bexiga. Durante esse trajeto da uretra, ela também pode ter contrações, pode ter alguma estrutura comprimindo, no caso de tumores, nódulos. E ainda existe a possibilidade da gente mensurar a quantidade de líquido que está saindo. E isso é muito importante para pacientes cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, em que o volume de líquido ele tem uma grande influência no estado de saúde, no estado geral daquele paciente. Inicialmente, eu tenho aqui para vocês os dois grandes catéteres que nós utilizamos, os principais, que seria a sonda de Foley, que é o catéter vesical de Demora, e a sonda de Nelaton, que é um catéter um pouco mais rígido, ele não é tão biocompatível como a sonda de Foley, ele serve apenas para micções intermitentes. Nós vamos ver agora na aula de hoje um pouco mais sobre esses catéteres, mas a micção intermitente, o cateterismo intermitente, é apenas de alívio. O paciente tem lá a bexiga, por algum motivo, não está eliminando a urina, está armazenando a urina e nós precisamos esvaziá-la. Então, nós utilizamos o catéter de alívio, porque às vezes é só uma condição passageira. Então, como vocês veem aqui, o catéter tem um orifício e ele tem um balãozinho, sendo que esse não tem balãozinho porque ele não precisa ficar aqui dentro. Certo? A gente só coloca, a urina vai ser drenada. Nós vamos colocar num saquinho coletor, desprezar, e após o procedimento, essa sonda também é desprezada. Já no cateterismo de Demora, que é essa sonda de Foley, que ela pode ter 2 ou 3 vias, nós vamos ver depois por quê. Ela pode ser inserida e ela tem esse balonete que serve para fixar a sonda, para ela não sair. E também não permitir vazamentos, de que a urina ela possa sair por outro local, a não ser a sonda. Devido aos procedimentos que nós também não só queremos esvaziar os líquidos, nós também queremos mensurar. Então, essa sonda ela é mais biocompatível, ela é mais flexível, então ela tem um tempo de permanência, uma vida útil bem maior no interior do paciente, podendo passar aí os seus 30 dias, dependendo da condição. As indicações das sondagens. Primeiro, o controle do débito urinário, que é o que nós vimos no slide anterior. Controlar quanto que o paciente está eliminando de urina. Certo, pessoal? De urina. Porque os outros fluidos, fezes, sangue, vômito, suor, tudo isso nós não podemos medir através dessa sonda. Tá? Então, a gente vai medir quantidade de fluido, mas o único fluido que a gente mensura é tudo aquilo que está saindo pelo sistema geniturinário. Problemas neurológicos, como lesões medulares ou bexiga neurogênica. No caso de um paciente que tem uma lesão que impossibilite ele de eliminar essa urina, a contração da bexiga está prejudicada. No caso da bexiga neurogênica, é isso que acontece.
a musculatura da bexiga ela fica de uma forma contraída, impedindo que ela elimine a urina, impedindo que a urina saia pelo meato da bexiga. Então, nesses casos, está indicado o cateterismo vesical. Manifestações crônicas de déficits cognitivos, incontinência ou deficiência física. Alterações anatomomorfológicas que também impossibilitem esse paciente de ter a sua micção espontânea. Pacientes que necessitam de cirurgia de bexiga ou com obstrução urinária. Então, no caso de pacientes que vão necessitar de cirurgia de bexiga, certo? Que nós vamos precisar aí de uma drenagem, até porque vai ter coágulos sanguíneos, e nós vamos precisar, né, eliminar esses coágulos, senão eles vão obstruir o canal uretral e o paciente vai ter um acúmulo de urina no interior da bexiga. Procedimentos cirúrgicos como laparotomias e cesarianas. Pessoal, procedimentos cirúrgicos que envolvem abdômen, né, nós precisamos colocar um catéter vesical para fazer a nossa primeira indicação, que é o controle do débito, saber quanto ele perde de líquido, e para auxiliar no processo de micção. Às vezes a cirurgia que você vai fazer exige uma anestesia epidural, uma raquianestesia, que são anestesias que vão ali causar uma paraplegia temporária, né, e o paciente não vai conseguir urinar. E aí o que é que nós fazemos? Utilizamos a sonda para aliviar esse procedimento, né, esse processo que o paciente vai estar se encontrando. Dificuldade de relaxamento do esfíncter uretral de forma temporária ou definitiva. Então, no caso do paciente, na dificuldade de relaxar a musculatura pélvica para urinar, sendo temporária ou definitiva, nós também fazemos o uso da sondagem. E aqui nós temos um lembretezinho ao lado de um catéter vesical de demora. Quando a cateterização se fizer desnecessária, o catéter deverá ser retirado o mais precocemente possível. Por quê, pessoal? Devido a um grande problema que nós vamos ver a seguir, que é isso daqui, eu já vou adiantar para vocês. Infecção do trato urinário. Né? Então, no cateterismo de demora, nós temos a utilização da sonda de Foley com o intuito de realizar uma drenagem ou irrigação prolongada da bexiga urinária. A drenagem é o processo de abertura do canal, né, para que você possa miccionar, né, no caso de forma artificial. E a irrigação prolongada da bexiga é um processo em que nós colocamos uma sonda de 3 vias, né, onde uma via é para encher o balãozinho, que vai fixar a sonda lá no interior da bexiga. A outra via é por onde a urina vai ser drenada. E a terceira via é uma via onde nós colocamos um equipo, né, com água bidestilada para poder fazer uma limpeza, né? Ficar sempre colocando líquido e drenando. Porque em processos cirúrgicos ou em processo que o paciente está com hematúria, que é o processo que você elimina, né, sangue pela urina, evitar que se formem coágulos e acabe obstruindo, né, o interior dessa bexiga ou até mesmo a passagem da sonda. É conectada a um sistema fechado de drenagem por uma bolsa coletora graduada em ml, né, para a gente saber quanto de urina aquele paciente está eliminando. E pessoal, o sistema fechado, vocês devem saber o seguinte: na hora que o enfermeiro vai passar a sonda, né, porque o profissional enfermeiro é o responsável por passar essa sonda de demora e a de alívio, é um procedimento estéril, porque a bexiga e o canal uretral não são colonizados, né? Eles são estéreis. Então, para a gente poder passar essa sonda, ela tem que estar conectada a um sistema de drenagem que se chama bolsa coletora. Essa bolsa coletora, na sonda vesical de demora,
ela está conectada no sistema antes da gente inserir o catéter. Tá? Então, o sistema é fechado. Quer dizer o seguinte, que no interior da bolsa coletora e no interior da sonda, nós temos aí um ambiente estéril, ausente de micro-organismos. Isso quer dizer que na hora que você desconecta a sonda do tubo coletor, da bolsa coletora, você vai estar abrindo o sistema, ou seja, quebrando a barreira estéril. Então, vocês como profissionais de enfermagem, saibam o seguinte, sonda vesical não se desconecta o sistema de coleta da sonda, certo? Se for retirar a sonda, se retira para inserir outra, mas porém a gente não faz essa desconexão justamente para não submeter o paciente a uma das piores complicações e mais comuns, que é a infecção do trato urinário. A permanência da sonda de Foley deve ser o mínimo possível. Estudos indicam que a cada dia de uso aumenta de 3 a 7% o risco de desenvolver a infecção do trato urinário. Portanto, o prazo máximo para se evitar maiores complicações é de 30 dias. Justamente por causa disso. Porque quanto maior for o tempo que aquela sonda vai permanecer no trato urinário do paciente, maior vai ser o tempo que as bactérias, fungos vão ter aí de poder migrar, né, pela sonda. Elas vão colonizando o exterior da sonda e adentrando no canal uretral do paciente. Por isso que a higiene local também é extremamente importante. Fazer a higiene íntima diariamente e higienizar a porção externa, né, a parte externa da sonda que está ali acoplada ao paciente. Então, infecção do trato urinário a gente tem devido ao tempo de permanência, certo? É por isso que o profissional que fizer a passagem dessa sonda, ela tem que identificar na bolsinha coletora quem foi que passou, a data, para a gente poder saber quanto tempo essa sonda está lá, porque vocês que vão fazer a coleta dessa urina, vocês que vão esvaziar a bolsa coletora, vocês têm que ver se tem uma identificação. Senão, vocês procurem um enfermeiro para relatar, porque essa sonda deve estar devidamente identificada com nome, data e o calibre da sonda que foi utilizado. Pessoal, agora nós vamos ver o passo a passo, né, que vocês vão estar presentes muitas das vezes para vocês auxiliarem um profissional nessa realização desse procedimento. Nós vamos utilizar luva estéreo, ampola de 10 ml, às vezes nós colocamos 15 ml, certo? Para poder encher o balãozinho. E nós utilizamos água para injeção ou água bidestilada. Não colocamos cloreto de sódio, certo? Que é o soro fisiológico. Porque os sais de sódio podem obstruir a sonda, podem cristalizar dentro do balonete e na hora de desinsuflar o balonete, né, que é essa via colorida, para a gente poder retirar esse líquido, ele não desincha, ele não desinsufla. E aí é uma complicação que precisa ter um profissional médico para intervir, para a gente conseguir esvaziar esse balão. Porque é um procedimento muito simples, pessoal. É um balãozinho cheio de líquido. Mas se a gente colocar a solução errada, vai acabar que a gente não vai conseguir esvaziar esse balão e a sonda vai ficar presa no paciente. Essa é a forma da bolsa coletora. Esse é o tubo coletor que fica anexo à sonda. E a bolsa coletora ela é graduada. Nós eliminamos a urina por essa extremidade. E aqui temos uma cordinha com esse suporte que é para ser acoplado na cama do paciente. Xilocaína ou lidocaína em gel a 2%, que usamos como anestésico, né? Nós colocamos aqui na ponta final, na porção final da sonda, para poder lubrificar a passagem da sonda, certo? Sem a lubrificação, o procedimento ele é muito doloroso e pode agredir as paredes da uretra do paciente. Então, nós colocamos aqui na porção final essa xilocaína. Solução
aquosa de clorexidina para fazer a higiene íntima, certo? Pode ter a clorexidina degermante a 2%, que nós utilizamos como sabão mesmo para fazer uma higiene mais grosseira externamente. Terminando isso, nós usamos a clorexidina aquosa, certo? A 0,25% ou a 1%, que ela é permitida em mucosas, ela não agride a mucosa. Então, nós utilizamos essa clorexidina para fazer a higiene íntima. O esparadrapo utilizamos para colocar a identificação que vai aqui na bolsa, certo? Ou, se você tiver uma caneta própria, a gente escreve na própria bolsa, que tem um espaço para colocar o nome, a data, o horário, profissional e o calibre da sonda. Gaze para umidificar o nosso catéter, né? Nós colocamos a xilocaína na gaze e da gaze nós passamos aqui na ponta do catéter e utilizamos a gaze também para a higiene. Nós vamos colocar aqui a gaze estéril, a solução de clorexidina aquosa e daqui nós fazemos a higiene. E aqui é um micropore, né, que nós também podemos utilizar para fixação, para não comprometer, né, a maleabilidade dessa sonda. Então ela tem que estar bem fixada, porque em trações acidentais, né, se o paciente sem querer tracionar acidentalmente a sonda, pode ter o problema de lesão da uretra, uma lesão grave que vai passar por cirurgia e é uma intercorrência que não deve acontecer. Seringa, que nós utilizamos para encher o balonete da sonda. E às vezes nós usamos uma pinça Kelly, né? Para não utilizar a mão, nós utilizamos uma pinça juntamente com essa cuba para poder fazer a antisepsia do paciente, que é justamente essa limpeza externa para poder fazer a passagem da sonda em um ambiente estéril e limpo. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a primeira parte desta aula. Tá? Aqui eu expliquei todos os materiais, a importância, né, as indicações da nossa sonda, quais são os principais momentos de utilizar, qual é a validade dela. Espero que vocês tenham conseguido agregar aí todos esses conhecimentos para na aula que vem a gente poder introduzir um pouco sobre os conhecimentos técnicos, né, que vocês vão assistir ao enfermeiro nesses conhecimentos técnicos e falar um pouquinho mais sobre a sonda propriamente dita, sobre o seu calibre e as suas contraindicações, riscos e como o enfermeiro, como a equipe de enfermagem deve proceder mediante a esse paciente que está susceptível ao cateterismo vesical. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.